a gente já avaliou as assíntotas, tá? Então a gente sabe que essa função, quando a gente chega muito perto do menos 1, ela explode para infinito, tá? Sem tocar essa reta. A gente sabe que essa função ela explode aqui para esse cara aqui, tá? A gente sabe que ela passa por aqui, a gente sabe que ela explode para menos infinito e ela explode para menos infinito aqui, tá? Então tudo isso quando a gente estiver então próximo do 1, tá? Agora a gente quer avaliar quem são os intervalos de crescimento ou decrescimento através das retas tangentes ali. E isso a gente pode ver através do uso da derivada. Então vamos calcular a derivada? Então tenho, lembre-se que a minha função ela é x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, pela regra do quociente, é o quociente ao quadrado, x ao quadrado menos 1, tá? Ao quadrado, perdão. Aí eu vou ter a derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo, x ao quadrado menos 1, menos o de cima, que é x ao quadrado, derivada do de baixo, que é x ao quadrado, que é 2x. Ainda, né? Bom, se eu colocar o 2x em evidência aqui e aqui, eu já vou simplificar em muito a minha derivada. Então eu vou ter 2x, x ao quadrado menos 1, deste termo, e menos x ao quadrado desse termo aqui. Tá? Então, x ao quadrado menos 1 aqui ao quadrado. Então, essa derivada vai me dar quanto? Tá? Este cara cancela com esse careta aqui, vai me dar menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 aqui ao quadrado. Tá? Bom, os pontos críticos que eu tenho que avaliar, nesse caso, ele inclui aqui, eles são bastante sutis. Não são somente os pontos críticos, os pontos críticos não são somente aqueles pontos onde a derivada é igual a zero. Eu tenho também que tomar cuidado nos pontos onde não existe, né, não existe o f' de x, tá? Então esses pontos aqui, a derivada ela vai ser zero, né? Aqui o único jeito disso aqui ser zero é quando x igual a zero. Então vai ser exatamente este ponto aqui, né? Então isso aqui vai me dar, os pontos críticos são em x igual a zero, e eu tenho que avaliar como os pontos críticos, x igual a menos 1 e x igual a 1. Mas, professor, não existe a derivada nesses pontos, mas eles têm que ser tratados de forma diferente, porque a derivada não existe para eles ali. Então esses caretas aqui configuram os pontos críticos, tá? E, logicamente que a gente não vai ter, né, os pontos críticos no lugar onde a derivada não existe, mas eles têm que ser avaliados de forma distinta, tá? Então numa reta eu tenho que colocar o x igual a zero, tá? Eu tenho que avaliar o x igual a menos 1 e tenho que avaliar o x igual a 1 para os sinais dessa derivada aqui, tá? Então, se eu pegar os números menores do que 1 aqui, tá? Se eu pegar um número menor do que menos 1, esse cara aqui é positivo e esse cara no numerador da minha derivada se torna positivo e esse positivo. Portanto, a minha derivada ela vai ser sempre positiva. O número entre 0 e menos 1 torna o numerador disso aqui positivo e o denominador é sempre positivo. Portanto, a derivada é sempre positiva. Agora, se eu pegar um número entre 0 e 1, tá? O x é sempre positivo. Multiplico por menos 2, isso aqui, o numerador vai ser negativo. Isso aqui, o denominador é sempre positivo. Minha derivada é sempre negativa e a mesma coisa vai acontecer aqui. Ora, o que isso aí quer dizer? Que antes de menos 1, nesse intervalo aqui, nos números menores do que menos 1, a minha função ela vai ser essencialmente o quê? As minhas retas tangentes sempre vão ter inclinações positivas. Ou sempre a minha função sempre vai ser crescente. Tá? Ela vai ser sempre crescente. Aqui ela vai ser sempre crescente também. Tá? E ao contrário, quando eu pegar esses números aqui entre 0 e 1, ela vai ser decrescente e ela vai ser decrescente aqui. De forma que a gente diz, né, que a função é crescente. Né? Ela é crescente. Com um intervalo entre menos infinito e menos 1, união com o intervalo menos 1 e 0. Tá? E ela vai ser decrescente. Ela vai ser decrescente no intervalo entre 0 e 1, excluindo 1, união com o intervalo entre 1
e mais infinito. Tá? Então, a gente diz que são esses os intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? Ou seja, eu espero que a minha função aqui ela esteja crescendo aqui nesse cara, ela esteja crescendo aqui para cá, ela esteja decrescendo nessa direção e que ela esteja decrescendo aqui nessa direção aqui. Tá? Então isso aqui é bastante interessante, tá? Porque exatamente reflete aquela coisa da paridade que a gente falou da última vez lá. Tá? Bom, o que mais que eu preciso? Tá? Então, posto isso, o que eu preciso aqui? Se eu já sei que a minha função aqui, eu já sei que a minha função ela cresce aqui, ela cresce e depois ela decresce próximo ao zero. Quer dizer que esse ponto aqui zero, ele vai ser um máximo local, tá? Então a gente vai ter um máximo local para essa função. Máximo local em x igual a zero. Tá? Então a gente tem essa função ela tem um máximo local nesse ponto, porque ela perto do zero, né, ela sobe, depois ela cai de novo, e ela é contínua perto do zero, ao contrário do que acontece aqui. Tá? Então ela já identificamos um ponto de máximo local. Veja que isso não é um máximo global, né, porque a gente já viu que essa função explode para mais infinito aqui, ó, nesses caras aqui. Mas aqui dentro do intervalo, aqui desse intervalo, ele é o maior valor, entre menos 1 e 1, ele é o maior valor que a minha função pode assumir. Tá? Então isso a gente chama de máximo local. Por isso que a gente ainda aqui coloca escreve local aqui. Tá? Bom, é interessante a gente saber o comportamento da minha função quando eu pego um número estupidamente grande positivo, tá? Então eu vou pegar x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, tá? Então lembra-se que isso aqui, quando eu pego os limites com x tendendo a um número estupidamente grandes aqui, eles implicam da gente pegar a maior potência que está no numerador e dividir pela maior potência que está pelo denominador, obviamente colocando ela em evidência. Então aqui eu vou ter menos 1 e aqui eu vou ter 1 sobre x ao quadrado. Tá? Façam a multiplicação aqui e vocês vão ver que a gente vai ter exatamente o que está aqui. Tá? Bom, o que eu vou ter? Esse x ao quadrado e esse cara aqui se cancelam, porque isso é um número estupidamente grande, tá? De forma que este cara aqui ele é 1 dividido por um número estupidamente grande ainda ao quadrado. Então isso aqui é um número estupidamente pequeno, próximo de zero. O que eu vou ter então? Eu vou ter que esse cara aqui ele é igual a 1. Tá? Olha só que interessante. Quer dizer que quando eu vou para um número quando o x vai para um número estupidamente grande, a minha função se aproxima do número da reta y igual a 1. Tá? E é o que a gente chama de uma assíntota, nesse caso, né? Uma assíntota. Então, a reta y igual a 1, que eu já tracei nesse gráfico aqui, ela é uma assíntota, nesse caso, horizontal. Tá? Então, conforme eu vou dar um número estupidamente grande, isso aqui fica, ó, se aproxima dessa reta aqui, ó, dessa reta, sem tocá-la. Tá? Sem tocá-la. E quando eu vou fazer o limite de x tendendo a um número estupidamente grande e negativo, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, então o processo é o mesmo. Tá? Então eu vou ter o limite de x tendendo a menos infinito, de x ao quadrado sobre x ao quadrado, que multiplica 1 menos 1 sobre x ao quadrado aqui. Tá? Então isso aqui vai ser um número próximo de zero, né? Porque eu vou estar com um número negativo ao quadrado, então isso aqui fica 1 sobre um número muito grande. Tá? Então isso aqui é próximo de zero. Tá? Isso aqui cancela com este. Tá? Bom, o que eu vou ter então é que eu vou pegar este número aqui e ele vai ser próximo de 1 aqui. Tá? A gente até consegue avaliar que são os números próximos de 1 um pouco maiores do que 1 aqui. Né? É só a gente pensar que a gente está pegando 1 e dividir por um cara que é pouco menor do que 1 aqui, né? Porque a gente vai ter o 1, ele vai estar se aproximando pela minha esquerda. É só a gente ver, né? A gente tem o 1, ele está se aproximando por um cocôzinho, assim, um número bem pequeno e positivo, tá? Então isso aqui vai ser um número próximo de 1, tá? Só que ele vai ser
menor do que 1 por alguma coisinha que você subtraiu daqui. Ou seja, 1 dividido por 1 aqui, só que esse cara vai ser os números, né, 0,99999, de forma que a gente tem aqui um 1 aqui, né, um pouquinho maior do que 1. Por isso que a gente diz que a gente se aproxima desse cara. Então o que a gente vai ter é isso aqui, ó. A minha função ela vem e ela vai se aproximar dessa reta nessa direção, quando eu vou nessa direção dos números estupidamente grandes. Olha que legal. Então eu já sei que ela vai nesse sentido, eu sei que ela é crescente, tá? Então eu sei que aqui ela sobe para cá, eu sei que ela vai fazer isso, eu sei que aqui ela é decrescente e eu já sei bastante coisa aqui. O que me falta para traçar aqui, completar esse traçado, determinar as concavidades, se elas existirem. Tá? Elas existem, só que se existem pontos em que a concavidade vai trocar. Tá? Vamos ver. Então eu vou pegar a derivada segunda. Então a derivada segunda dessa função vai ser, bom, essa é a derivada primeira, né? Então a derivada de cima, então ainda é a regra do quociente, derivada de cima vezes o de baixo, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá? Menos o de cima, tá? Menos o de cima, só que o de cima, lembre-se que é menos 2x, portanto que eu vou ter que colocar mais aqui, derivada do de baixo. A derivada do de baixo, regra da cadeia, galera, x ao quadrado menos 1, tá? Por quê? Multiplica por 2, regra da cadeia, porque derivada do de baixo cai o 2, tá? O que está aqui dentro eu chamo do u, tá? Por isso que eu vou pegar esse cara aqui, eu vou fazer a derivada como se fosse u ao quadrado, 2u, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, e multiplico pela derivada do que eu chamei de u, no caso, 2x. Tá? E aqui embaixo eu vou ter o quê, né? Aqui embaixo eu vou ter x ao quadrado menos 1 à quarta. Tá? Simplificando isso aqui, então fazendo a simplificação toda, eu vou ter 6x ao quadrado mais 2, tá? Sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Né? Dá para ver que a gente pode cancelar este com este termo, por isso que vai ficar o cubo aqui. Né? A gente vai ficar com menos 2, aqui a gente vai ficar com 8x aqui. E aí a gente vai ficar com 8, a gente vai ficar com menos 2 aqui. A gente vai ficar com 2, por isso vai ficar 6x ao quadrado mais 2 aqui, tá? Por isso que e aqui o x ao quadrado vem exatamente 2 da multiplicação desses 3 aqui. Então a gente vai ter 6x ao quadrado mais 2, x ao quadrado menos 1 aqui, tá? Bom, isso aqui nunca vai ser zero, tá? Então a gente vai ter não existe x que torna a concavidade disso aqui, tá? Então, o y' igual a zero aqui, a gente não vai ter um ponto onde a concavidade é zero, tá? O que a gente vai ter, né? A gente vai ter as trocas de concavidade. Então, que são exatamente aonde, né? São exatamente aonde onde a derivada não existe. Lembra-se que a gente tem que olhar a derivada segunda não existe. Derivada segunda não existe exatamente nos pontos onde a derivada primeira não existe aqui, tá? Por quê? Mesma coisa, olha a derivada segunda, x ao quadrado menos 1 ao cubo. Então eu não posso ter quem? Eu não posso ter o menos 1 e eu não posso ter quem? Eu não posso ter o 1, tá? Bom, lembra-se que não existe, né? Não existe x tal que y, duas linhas, é igual a zero, tá? Então, não tem, por exemplo, um ponto aqui onde ocorre um ponto de inflexão, tá? Eu tenho que analisar, então, onde a derivada segunda não existe. O que a gente vê? Na derivada segunda, se eu coloco números menores do que menos 1, aqui fica positivo, e aqui fica positivo também, de forma que eu vou ter o quê? Eu vou ter que a derivada segunda é positiva. Agora, se eu pegar os números que são menores, que ficam entre menos 1 e 1, esses caras vão fazer com que o que está aqui dentro se torne negativo, que é o cubo é negativo, e aqui em cima é positivo. Portanto, aqui eu vou ter negativo aqui, tá?
E aqui eu vou ter o quê? A derivada aqui segunda, quando é números maiores do que 1, números maiores do que 1 vão fazer com que a derivada segunda, o denominador da derivada segunda seja positivo, e aqui se torna positivo aqui também. Então, concavidade, se eu tenho a derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Quando eu tenho concavidade negativa, concavidade para baixo. E aqui eu tenho concavidade para cima novamente. Então, como que fica a minha função? Então, não tenho pontos de inflexão. Então, eu sei que os números menores do que menos 1 fecham uma coisa com concavidade para cima. Tá? Que os números maiores do que 1 fecham uma coisa com concavidade para cima também. E que os números que estão entre menos 1 e 1 fecham uma coisa que tem concavidade para baixo. Tá? Então, a gente já viu, sem existência de pontos de inflexão. Tá? Então, aí, com isso, a gente fecha o estudo dessa função por completo.